Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar algumas informações importantes sobre o tricolor. Monsalve falou, Bright White falou e tem números que mostram algumas realidades do tricolor importantes depois dos últimos resultados. Já tirou todos os detalhes, mas tu deve estar pensando, segunda-feira não vai ter jogo de futebol. Tem jogo de futebol sim, a rodada tá toda desmembrada e tem Corinthians e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, Brasileirão Série A nesta segunda às 8 da noite, Corinthians e Palmeiras. Tô aqui, ó, KTO aberta, 3.2 tá pagando Corinthians, empate 3.2 também e o Palmeiras 2.3. Esse jogo é em Corinthians, é no estádio do Corinthians, tem clássico. E aí, cara, tem odão da KTO para gol do Estevão a qualquer momento, tá pagando quase 4. O gol do Memphis Depay, como queiram, a qualquer momento tá pagando 4.1. Pô, isso do Depay tá bom, hein? Do próprio Estevão. Pô, não precisa acertar o resultado correto, não precisa nada. Tu pode colocar aqui, ó, se ambas as equipes vão marcar, se o Depay marca gol, se o Estevão marca gol, vá agora em kto.com, te cadastra com o código JBFilho, ganha uma bonificação e brinca em Corinthians e Palmeiras pra gente. Esse é um jogo que tu vai olhar ali, ó, quer que os dois se lasquem, porque tu não é nem Grêmio nem Inter, tu não vai estar estressado, tu vai só se divertir, beleza? Gente, vamos lá. Bright White. Tem uma informação extremamente relevante que eu preciso repercutir com vocês. O Bright White deu entrevista para o Duda Garbi, num assado para Bright White. Nessa entrevista, o Duda Garbi pergunta para ele sobre as comparações do time do Grêmio, e ele até queria uma comparação muito maior e tal, pro Bright White, até chegou a citar com, não dá para comparar com o Barcelona e tal. Eu imagino que a pergunta do Duda era para falar o seguinte, olha, dos times que tu jogou, seja Dinamarca, seja no futebol espanhol, ele jogou no Espanhol de Barcelona, como é que é a comparação com o Grêmio, talvez até para fazer uma comparação aqui com o futebol brasileiro, mas o Bright White respondeu sobre o Brasil. E o detalhe, eu até anotei aqui para não falar nenhuma bobagem. Ele falou abertamente, em claro e bom tom, o Renato fala que os caras não sabem falar português, olha, o Bright White fala melhor português que muita gente. Ele diz que não viu um time melhor do que o Grêmio até agora no futebol brasileiro. E chegou a falar, jogador por jogador, eu não vi melhor. O detalhe, e que ficou repercutindo na minha cabeça essa situação, foi que o Bright White foi muito claro, dizendo que jogador por jogador, não viu um time melhor que o Grêmio. Ele não cita um time, ele cita as individualidades, como quem diz, olha, o Grêmio tem elenco, o Grêmio tem grupo, o Grêmio tem time. Não é time que eu digo assim, vocês entenderam, né? Nominata para um bom time, mas ele não cita, olha, nós temos um time performando, nós temos um time jogando muito bem, tal. O elogio é muito mais as individualidades do Grêmio, dizendo, o Grêmio, segundo ele, jogador por jogador, ele não viu nenhum time melhor e tal. A gente até vai discordar, vai falar que os caras têm Gabigol na reserva, Hulk, Paulinho, Daverson, talvez na composição os caras são melhores e tal, mas, enfim, o Bright White deu essa declaração que é a sua impressão sobre o futebol brasileiro. Nessa situação, também preciso te falar do Monsalve. Eu falei abertamente sobre a entrevista do Renato Portaluppi e tal, e repercuti aqui as declarações do Renato no último sábado, em que ele... Foi sábado, né? Sábado que ele disse que o Grêmio não tem como brigar, porque tem as SAFs e tudo mais e tal, que o futebol brasileiro ano que vem vai estar muito mais dividido aí e tal. E aí, em certo momento, ele fala, pô, tem 3 caras aqui de 20, 21 anos que nem sabem falar português. O detalhe é que o Monsalve foi na entrevista coletiva. E ao ser questionado sobre a sua vida, ele diz que as coisas estão acontecendo muito rápidas na sua chegada em Porto Alegre, isso é verdade. Diz que considera normal alternar entre time titular e time reserva nesse período de adaptação e tá tudo bem. Só que aí alguém repórter fala, mas um repórter perguntou sobre a adaptação dele, ele falou, não, eu tô bem, eu tô falando bem português, eu consigo entender vocês jornalistas, acho que vocês conseguem me entender também, e todo mundo, não, dá pra entender perfeitamente e tal. Isso rebate um pouco da declaração dada pelo Renato, e é sem querer querendo, porque talvez o Monsalve ali nem tivesse ouvido a entrevista do Renato, eu não acho que foi de propósito, mas que os jornalistas perguntam para ele porque o Renato tá dizendo, olha, os jogadores que eu recebi, de alguma maneira pode ser até uma crítica à direção gremista, os jogadores que eu recebi nem sabem falar português, são garotos, não, são tímidos e tudo mais, e o Monsalve, sem querer querendo, eu insisto, porque o Monsalve tá no vestiário, enquanto o Renato tá dando entrevista, aí acaba a entrevista do Renato, os jogadores tomam um banho e vão passar pro ônibus e a imprensa conversa. Então os caras não tem radinho de pilha lá para ficar ouvindo a entrevista do Renato. Ele nem sabia.
mas ele acaba rebatendo essa ideia dizendo, não, para mim tá tudo muito rápido, tá tudo bem se alternar, ele não fez polêmica com ser reserva e disse, olha, eu acho que eu tô até falando português super bem, entendo tudo que vocês falam, tô conseguindo me expressar, e os repórteres, sim, a gente entende tudo que tu fala. E, né, emblematicamente acaba rebatendo. Eu quero trazer aqui uma situação. O Diogo Rossi, meu colega, ele fez um levantamento muito bom e eu dou crédito para ele aqui porque realmente merece esse crédito. O Diogo Rossi mostrando o seguinte, o Grêmio é o 10º investimento do Campeonato Brasileiro. Aí, os principais times que investiram em reforço em contratações, nós temos ali o Botafogo com mais de 300 milhões, o Flamengo 275, o Palmeiras 193, o Cruzeiro 188. Ou seja, Botafogo passa 323 ao Botafogo, Flamengo 275, Palmeiras 200, vamos arredondar, o Cruzeiro quase 200, eles estão no top. Mas o Grêmio, com 86, quase 87 milhões de reais, investiu bastante também. Né? O trio Monsalve, Arezzo, Aravena, só esse trio custou 50 milhões de reais, 8 milhões de dólares, 8 milhões de euros, hoje está basicamente a mesma coisa. O Gemerson, 8 milhões de reais. O Grêmio foi contratando jogadores desse time titular que foram sendo, e a gente pode pegar o Bright White, que é uma contratação que seria cara, mas ele veio de graça, né, só pelo salário. Tem uma folha, o Grêmio hoje tem uma folha nos top 5 do Brasil com 16 milhões de reais. É mais ou menos naquela faixa ali que o Grêmio tá? Que o Grêmio tá de folha salarial, é uma folha alta, 16 milhões de reais, isso já contando o técnico, porque o Grêmio conta o técnico. O Inter não conta a comissão técnica. O Inter diz que a sua folha é 14 milhões, mas 14 milhões é só a folha do grupo de jogadores, tá? Roger Machado, sua comissão técnica ficam fora. O Grêmio diz, e é assim que cada um comunica, eu não posso fazer nada, o Grêmio diz, não, a gente gasta 16 milhões, mas 16 milhões com tudo? Não, 16 milhões com o técnico, jogadores e comissão técnica. Então, a gente precisa acabar deixando claro isso pra galera. Então, assim, o Grêmio tem investimento. Não é tão forte quanto Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, é verdade, mas é menos que São Paulo, vai ser menos que Fortaleza, dá pra ir um pouquinho mais. E dá pra otimizar também, dá pra tu, né, ter uma folha de 16 milhões, daria pra otimizar, mas enfim. Hoje mesmo eu tava vendo aí matérias, o Gabardo colocando, o Grêmio tá tentando um empréstimo com o Natan Pescador, porque gasta seus 400 mil com o Natan Pescador, vai ter, quem sabe, emprestar pagando parte do salário, que ninguém vai pagar tudo isso pra ele. Enfim, alternativas pra otimizar a folha. Que é um negócio que o Inter até falou, quem vê o debate aí sabe que o Bagé tava cornetando, mas o Inter tá dizendo, olha, o ano que vem gasto mais ou menos a mesma coisa, mas eu otimizo. O que é? O Inter tá pensando em tirar alguns jogadores, Alário, talvez até um Valência e o Wanderson, que não estavam performando, e aí da folha de 14 só para jogadores, já te expliquei aqui, o Inter baixa para contratar e aí otimiza, traz jogadores que rendem em cima dos caras que não rendem e fica mais ou menos o mesmo valor. Tu melhora. E o Grêmio talvez, aí é uma coisa que mais a gente vai ter todo dezembro para conversar sobre isso, possa otimizar essa folha também. Mas enfim, queria trazer esses pontos para vocês, beleza? Se inscreve no canal assinando a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.